O seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, o seu programa que é referência em saúde, bem-estar e prevenção já está no ar aqui pelo SBT. Olha, se você tem alguma sugestão de temas que você gostaria de ver a gente abordando aqui no nosso programa, conversando com os nossos especialistas da saúde, basta você enviar para o número da nossa produção que está aparecendo aí na sua telinha. E claro, suas dúvidas também, né, sobre qualquer tipo de doença, então não deixe de participar. Eu aproveito e convido você também para nos acompanhar no YouTube e no Instagram. Eu quero aproveitar também e mandar um super beijo para a Fabiola, da By Fabiola Moda Feminina, que é quem me veste aqui no Doutor Me Consulta, com esses looks incríveis. E olha, já vou logo falando para vocês que ela tá com uma coleção incrível para as festas de fim de ano. Então, para você conferir, é só você segui-la aí no Instagram. E agora, fique com o recado do Doutor Me Consulta. Oi, Caetaners, eu sou Gisele, aqui da Óticas Caetano. Eu queria te perguntar uma coisa. Você sabia que se você comprar óculos de grau sem receita, isso pode ser muito prejudicial à sua saúde? Primeiro porque, além de que ele não vai te proporcionar uma qualidade plena na sua visão, isso pode te ocasionar alguns problemas, como dor de cabeça, sonolência e dificuldade de concentração na sua leitura. Então, se você já tem a sua receita atualizada, pode correr aqui com a gente na Ótica, no endereço que está aparecendo aqui embaixo na tela, beleza? Corre aqui com a gente na Caetano. Estou recebendo aqui no Doutor Me Consulta a nossa psicóloga, a doutora Júlia Arnaud. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kelly, obrigada. Hoje nós vamos falar sobre o sigilo, né, do profissional, do psicólogo, quando um paciente vai lá se consultar. Você muitas vezes deve se perguntar, né, tipo, se eu for no psicólogo, será que ele vai contar alguma intimidade minha para alguma outra pessoa? E aí fica muito essa dúvida no ar e muitas vezes acaba que essa pessoa que de fato precisa assim de uma ajuda psicóloga acaba protelando, deixando passar. Exatamente. Por não ter esse conhecimento de como funciona. Doutora, inclusive esses dias, muito interessante esse assunto, eu acho que você de casa que está nos assistindo pode ter visto também, o artista, o Leonardo, né? Uhum. Eu vi uma entrevista dele com a esposa, onde a esposa disse que contratou uma psicóloga para conversar com o Leonardo. Eles entraram numa salinha e aí ela ficou naquela expectativa como é que foi, né, esse contato lá do psicólogo com o Leonardo. E aí o Leonardo volta dizendo que não falou nada, ele ficou mudo. Né? Porque ele falou, eu não vou falar, não vou abrir minha vida para uma pessoa que eu não conheço, assim. E pode ser engraçado, mas muitas pessoas pensam assim, né, doutora? Sim, isso é muito comum, inclusive, é mais comum do que a gente imagina. Esse tabu ainda existe, né, em torno de como que eu vou abrir a minha vida para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que não convive comigo, o que eu vou falar para essa pessoa, e será que o que eu falar ela não vai compartilhar com os outros, né? Então é uma dúvida muito comum, muito recorrente entre todo mundo, e é por isso que a gente decidiu falar sobre esse tema justamente para esclarecer isso para as pessoas, né? Que o profissional da psicologia, nós enquanto psicólogos, temos um código de ética a seguir, e dentro do código de ética existe justamente um artigo específico para o nosso sigilo profissional, onde a gente sim deve resguardar a intimidade das pessoas, senão a gente pode ser passível de punição. Doutora, a gente recebeu muitas perguntas a respeito desse assunto, né? Bem interessante mesmo, incrível a dúvida que as pessoas têm. E eu quero agradecer a participação de vocês e continue participando, encaminhe suas dúvidas e também suas sugestões de temas aos nossos especialistas da saúde. Vamos para a nossa primeira participação na tela. Caso o profissional quebre o sigilo, como podemos recorrer? Pronto. É inevitável, né, que em algumas situações a gente não se questione o procedimento que deve ser feito caso eu perceba que algum profissional tenha sido antiético a nosso respeito.
Nesses casos, a gente sempre deve alertar as pessoas que existe o Conselho Regional de Psicologia. Cada profissão possui o seu conselho. E em Boa Vista, em Roraima, também não é diferente. Então, você deve recorrer ao Conselho Regional de Psicologia da sua cidade e lá você pode abrir uma representação contra esse profissional. Os funcionários do conselho vão, obviamente, orientar, né? Todos os trâmites que são necessários, o que é que você precisa fazer, mas você pode representar esse profissional legalmente através do Conselho Regional de Psicologia, que ele vai ser punido de alguma forma caso isso seja comprovado, né, através do processo, porque é todo um trâmite processual que isso realmente tenha acontecido. Vamos agora para a participação do João. E ele pergunta: o sigilo deve ser obrigatório para todas as consultas a partir do paciente também? Sim, mas também é uma questão muito pessoal, para falar a verdade. Porque como a maioria das pessoas não quer compartilhar a sua vida íntima, e até mesmo por isso que procuram um profissional, né, para terem esse sigilo e essa intimidade resguardada, então o ideal seria que as pessoas realmente não comentassem também com as outras pessoas aquilo que é trabalhado dentro da sessão, dentro do ambiente terapêutico. Porque isso pode gerar especulações, opiniões, mas fica a critério do paciente, a gente sempre deixa isso muito claro. A questão da obrigatoriedade de manter o sigilo, de ter esse respeito pelo paciente, deve partir do profissional. Mas você, enquanto pessoa, se quiser compartilhar com algum amigo próximo, algum familiar, aquilo que está sendo trabalhado na terapia, não tem problema nenhum, não existe nada que impeça, né? Porque essa obrigatoriedade deve partir do profissional. Vamos agora para a participação doutora da Gabriele. E ela pergunta: esse código pode ser quebrado caso o profissional precise denunciar algo? Sim. Muito boa essa pergunta. Sim, né? é ótima, isso mesmo. Porque existem situações em que a gente realmente precisa resguardar não só a intimidade, mas também a vida, né, de algumas pessoas. Como é o caso, às vezes, de violência, de risco de vida. Então, a gente sempre tem essa possibilidade de quebrar o sigilo ético profissional em duas situações específicas. E, inclusive, eu costumo deixar isso muito claro para os pacientes também num primeiro momento, para que eles não se sintam invadidos caso ocorram essas duas alternativas, né? Que é quando o paciente apresenta risco de vida para si mesmo ou para outras pessoas. Então, nesse caso, a gente pode sim, legalmente falando, quebrar o sigilo profissional para resguardar a vida dessa pessoa ou de terceiros. Por exemplo, a senhora mencionou que, digamos que esse paciente está ameaçando a própria vida, certo? Como é que é feito todo esse trâmite, assim, né? Para poder, que vai quebrar esse sigilo, Sim. mas para chegar a demais outros profissionais, até mesmo para buscar ajuda para esse paciente? Num primeiro momento, a gente sempre vai chamar o familiar mais próximo desse paciente, né? Que é para alertar da situação. Então, na primeira incidência de risco de suicídio, de atentado à própria vida, que isso a gente já analisa desde a primeira sessão, através das perguntas estruturadas que a gente faz, porque como a gente já falou em outros programas, a primeira sessão é para ter uma visão mais ampla do paciente, né? Entender a demanda que trouxe ele para o consultório, mas também para a gente investigar a história de vida. E uma das primeiras perguntas também que a gente faz nesse primeiro momento é sobre a incidência de suicídio. Você já pensou em atentar contra a própria vida, né? Como que está esse perfil emocional atualmente? Então, quando a gente já observa algum indício nesse sentido, não só na primeira sessão, mas nas demais, então a primeira coisa que a gente faz é entrar em contato com algum familiar mais próximo para alertar dessa possibilidade, porque aí esse familiar ele precisa estar mais atento a esse paciente e também, obviamente, a primeira coisa é procurar um médico psiquiatra para a gente já entrar também com a medicação, né, que muitas vezes é necessário, porque a ideação suicida está ligada, como a gente já falou em outros programas também, muitas vezes a outros tipos de transtornos mentais. Então, em muitos casos, só a terapia, só esse suporte psicológico não vai ser suficiente, apesar de ser muito necessário e importante. E esse paciente, de primeiro momento, ele também vai ficar a par das mudanças que vão acontecer ali? Ou, primeiramente, você busca uma ajuda para depois chegar nesse paciente novamente e dizer: olha, a gente vai ter que mudar o tratamento, vamos ter que incluir mais pessoas aqui? Ou, de primeiro momento, você já fala: olha, você realmente está precisando de uma ajuda a mais? Como funciona assim? Nesse caso, a gente sempre mantém uma das coisas que nós somos ensinados desde o curso, até mesmo na atuação, e que nós não podemos perder enquanto profissionais
profissionais da saúde é o respeito pelos pacientes e o respeito de modo integral. Então, o paciente ele tem direito de saber aquilo que está acontecendo com ele e como que vai ser o proceder desse tratamento. Tanto que o paciente ele pode ter acesso ao próprio prontuário, inclusive. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, né? Então, o paciente ele tem direito a ter acesso a tudo que diz respeito a ele e à intimidade dele. Então, a gente chega e explica sim, de uma forma bem psicoeducativa, né, acolhendo, explicando mesmo para esse paciente que é o melhor caminho e que vai ser necessário a gente abrir talvez para uma pessoa mais próxima e procurar ajuda para agregar outros profissionais ao tratamento. Sempre deixando muito claro que isso faz parte do processo, que é para ele se sentir melhor, que é para a própria segurança dele. Então, sim, a gente sempre comunica. Salvo casos em que o paciente, por exemplo, é mais agressivo ou sofre de algum tipo de transtorno mental, que é mais difícil a comunicação, aí a gente primeiro entra com a outra parte, que é o de tentar acalmar esse paciente através da farmacologia, por exemplo, para depois fazer esse trabalho psicoeducativo. Mas esse feedback sempre existe com o paciente. Doutora, no primeiro contato com a consulta, obviamente, vocês devem assinar alguns termos lá, né? Isso. E nesses termos vem dizendo sobre todas as etapas, como, por exemplo, essa quebra de sigilo, caso seja necessário, do profissional? Sim, todo profissional da psicologia deve ter um contrato terapêutico no consultório para firmar esse compromisso com o paciente na primeira sessão. Por que esse contrato ele é importante? Porque ele vai nortear justamente as responsabilidades do paciente e do profissional no tratamento. Então lá a gente fala principalmente essa questão do sigilo. Então é muito importante você, enquanto profissional, você também paciente, quando for procurar algum profissional da psicologia, ficar atento para isso. Tem um contrato terapêutico? Porque lá a gente deixa muito claro que esse sigilo profissional ele deve ser resguardado, né? Que é um direito do paciente, até pelo próprio artigo específico do nosso Código de Ética, mas que existe a possibilidade disso ser quebrado em duas situações específicas que foram essas que a gente citou. Quando o paciente apresenta risco de vida para si ou para outras pessoas. Então, num primeiro momento, o paciente já tem que estar ciente disso, que é para caso a gente precise fazer essa quebra, né, ele já está consciente dessa possibilidade. Olha, doutora, muito obrigada por todas essas agradeço. informações. Acho que ficou bem esclarecido para você que está nos assistindo. Então, não deixa de fazer terapia, porque vai achar que o profissional pode levar alguma intimidade sua para fora, porque isso não acontece, né? Não doutora? acontece. Fique Sigilo, tranquilo, gente. porque a gente tem um código de ética que resguarda todo mundo. Então, não deixe de procurar ajuda só porque você tem medo da sua intimidade não ser preservada, porque ela vai ser preservada sim. E caso isso não aconteça, né, são raros os casos em que isso acontece, é passível de punição e você pode entrar com recurso em relação a isso. Obrigada, doutora, e até o próximo programa. Eu que agradeço, é um prazer. Doutor, Me Consulta agora vai para um breve intervalo, mas antes, o Labovida tem um recado para você. O teste molecular para a Covid-19, PCR, é um exame genético para a detecção do coronavírus desde os primeiros dias de infecção. O PCR detecta o vírus na fase aguda da doença, identificando a presença do RNA do vírus em amostras obtidas por meio de suave, o famoso cotonete, na mucosa do nariz e garganta. É um teste indolor, porém pode ser incômodo para algumas pessoas. O exame deve ser realizado por pacientes do 2º ao 12º dia de início dos sintomas, como febre, tosse seca, cansaço, entre outros. Agende seu exame pelo WhatsApp 98803 1565 ou ligue 3626-4276. A coleta pode ser realizada na sua casa e o resultado do teste sai em até 24 horas. O laboratório está sempre buscando o melhor para atendê-los e, claro, sempre com um selo de qualidade que só o Labovida tem. Não fique na dúvida, faça o seu exame. Labovida, cuidando de você.